Olá, sejam bem-vindos a mais uma gravação, a primeira, né, da Trilha do Conhecimento, que é um projeto do Hackathon para que você possa se aproximar mais sobre os assuntos que o Hackathon vai discutir. E o primeiro assunto será Fundamentos do Turismo, em que a Maísa vai se apresentar e vai contar para a gente alguns pontos. Sejam bem-vindos. Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aos Fundamentos do Turismo. Muito prazer, eu sou a Maísa, sou gestora de projetos em turismo aqui no Sebrae Paraná e eu espero que vocês possam aproveitar ao máximo essas informações que a gente vai trazer aqui. A gente fez isso pensado com muito carinho e também de forma leve, de forma tranquila, para que vocês consigam absorver esses conhecimentos e aproveitarem eles dentro da jornada que o Hackathon vai promover. Então, vamos lá, né, Elaine? Vamos começar? Vamos. Mas eu queria que você trouxesse para a gente quais são os principais pontos que você considera para a gente poder começar essa jornada. Bom, eu vou trazer aqui, mais principalmente falando o que a gente, enquanto Sebrae, trabalha, e eu acredito que você vai conseguir contribuir melhor com as informações e com o conhecimento que você tem de mestre em turismo sobre esses fundamentos do turismo. Nossa. Mas, gente, então vamos lá, né? Aqui no Sebrae, né? O que é o Sebrae? O Sebrae é uma autarquia, então é uma instituição público-privada em que o nosso principal objetivo é a gente recolhe impostos das médias e grandes empresas e retorna isso para as microempresas e empresas de pequeno porte no formato de serviços. E a gente, dentro do Sebrae, a gente atua com o turismo, porque é uma vocação econômica que está presente em todo o Brasil, né? A gente vê que, às vezes, pequenos municípios, médios e grandes, trabalham com turismo, porque é uma atividade econômica extremamente importante e presente em todo o nosso território. E a gente utiliza, né, dentro desse pacote aí, desse setor, a gente tem um pacote de serviços para atender as empresas. Então, antes mesmo da gente pensar no que é o setor, a gente já pensa em como a gente pode atuar com essas empresas e como elas podem se beneficiar do setor. Mas eu acho que a gente tem que dar um passo atrás para trazer essa contextualização desses fundamentos e como que a gente, de fato, atua com essas empresas que vão atuar no serviço, Elaine. Então, acho que é contigo. A gente tem que lembrar, então, que nem a Marisa falou, que o turismo ele é uma atividade econômica, ele é um assunto complexo e diversificado, porque a gente fala em vários tipos de turismo, a gente vai entrar ali, quando a gente começa a falar dos fundamentos, a gente consegue entender onde ele está inserido e qual é o turismo que está sendo trabalhado, às vezes de forma conjunta, né, com certeza, às vezes através de negócios, às vezes através de lazer, enfim, e aí quando a gente começa a trazer o fundamento do turismo, a gente tem que lembrar qual é o fundamento, né? E a gente tem que lembrar o aspecto. Então, quando o turista, ele se motiva em algum lugar, primeira coisa que ele tem que pensar, esse destino existe, como eu vou chegar lá? E aí essa motivação vem pelas atrações. Então, é impossível a gente começar a falar também sobre fundamentos sem poder falar também da segmentação, né? Porque o turismo, ele foi segmentado. E se a gente dá um exemplo como o Paraná, que é dividido, né, em 18 regiões, a gente vê que vai ser diversos turismos sendo trabalhados em diversas regiões. Mas no mundo existem vários tipos, países, enfim, cidades que são diversificadas, mas que têm aí o seu objetivo como destino e como turista, quando vai se motivar, a gente tem aquele motivo. Aí, dando exemplo, a gente consegue entender que a gente precisa de um turista, a gente precisa de um espaço físico, né, de uma área territorial que me motive a ir até ela, e o tempo, né, quanto tempo eu vou ficar ali. Então, o turista, ele se motiva a ir naquele lugar, naquela atração turística, né, seja ela a natureza, seja ela um museu, enfim, ele se motiva a ir naquele lugar, e aí aquele destino vai, né, ter diversas atrações e vai definir o tempo que ele vai ficar ali ou não. Por quê? Porque quanto mais atrações, mais motivos para se ficar. A gente não vai pontuar um exemplo de um lugar só, mesmo que a gente esteja inserido em Foz do Iguaçu, que é um destino turístico, né, importante dentro do Paraná e do Brasil e do mundo, né, vamos falar assim,
A gente sabe que aqui tem muitas atrações para ser visitadas, a gente sabe que já não é mais possível ficar só 4 dias, a gente sabe que se ficar, quanto mais tempo ficar, mais vai poder ficar mais tempo, porque tem sempre alguma coisa para se fazer, porque Foz do Iguaçu distribui um grande número de atrações, além de ser uma região internacional. E aí, mas eu queria que você trouxesse os elementos desses fundamentos, mas principalmente a vinculação, né? Como você elenca com o Sebrae, porque o Sebrae faz bastante ações para o turismo, eu gostaria que você fizesse essa jornada conjunta. Perfeito. Então, assim, quando a gente está falando desses fundamentos, né? O que a Elaine trouxe aqui, diz muito também sobre a infraestrutura. Então, a infraestrutura de como chegar nesse destino e a infraestrutura de como você vai receber esse turista e o que ele vai fazer, né? Então, tem meios de hospedagens para ele se hospedar, você tem serviços essenciais, como serviços da área de saúde, postos de gasolina, farmácia, supermercados, e outros serviços que são os atrativos turísticos, que realmente vai ser o que vai fazer o turista deixar dinheiro no destino. Claro que postos de combustível, farmácia, etc. e tal, também vai deixar dinheiro, mas enfim, para ele deixar mais dinheiro na cidade e passar mais tempo. E é aí que a gente entra enquanto Sebrae. Porque lembra que eu falei para vocês que a gente atua com as empresas que prestam serviços para o turista, né, dentro do setor do turismo? Então, a gente atua com mentorias, com gestão financeira, gestão de processos, gestão de pessoas, para que o empreendimento ele se torne atrativo, ele se torne preparado para receber o turista, e aí isso aí impacta, obviamente, né, da porta para dentro, mas também da porta para fora, faz com que ele consiga aumentar o ticket médio daquilo que ele cobra dentro do estabelecimento dele, e também traz uma maior percepção para o turista. E por que isso é importante? Porque a gente sai falando bem, mas sai falando mal também quando a gente é mal atendido, quando a gente não gosta de um serviço. Então, a gente precisa pensar nisso. Precisa pensar que o essencial, ele precisa ser bem feito para passar uma boa imagem, porque isso aí pode ser que falem do estabelecimento X, mas o estabelecimento X está naquele destino. E se você quer vender uma boa imagem do destino, os estabelecimentos precisam estar alinhados, conectados, eles precisam ter ali elevar a régua de atendimento de serviços para passar essa boa imagem. E aí, também, não só o básico bem feito, mas também mais coisas. E aí a gente entra com produtos turísticos de experiência. A gente foca numa jornada de conhecimento para o empresário, para que ele possa desenvolver, com base naquilo que ele tem, novos produtos, novos serviços conectados com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, promovendo os 5 sentidos, para que o turista coloque essa experiência na bagagem e saia realmente fazendo um marketing boca a boca. Então, é inevitável, né, Elaine, a gente falar de fundamentos de turismo e não acabar colocando um pouco sobre canais de comercialização, marketing, promoção, segmentação. Então, como a gente está no primeiro vídeo, vocês vão ver que a gente vai acabar abordando e pincelando outros temas que serão trabalhados aqui. Mas é para só trazer essa contextualização, ancorando os conhecimentos iniciais, para que o pessoal consiga entender o que vem daqui para frente, né? E eu acho importante a gente conseguir elencar com esses prestadores de serviços que são do Sebrae, para entender que toda a cadeia produtiva do turismo, ela vem com o turista que chega, o hotel, o Airbnb, enfim, que vai alocar, ou a família, alocar um transporte, ele vai vir com o transporte dele, se ia ficar numa casa, ele vai precisar do supermercado, então a gente consegue ver toda a jornada do turista e nesses fundamentos, porque a gente precisa de um espaço, de um lugar físico, né, de um tempo e de uma pessoa para poder fazer toda essa jornada. Então, quando a gente consegue entender toda a jornada do turista, a gente consegue firmar os fundamentos do turismo. E foi muito importante a Maísa ter citado esses principais elementos para a gente poder finalizar aqui e espero vocês na segunda assunto, que é o Turismo 4.0, em que a gente vai trazer aí algumas inovações e tecnologia que foi dentro dessa evolução, mas que foi importante a gente trazer esses elementos para a gente poder começar esse assunto. E sejam bem-vindos, até a próxima. Tchau, gente!